Saudações líricas, poéticas e enfáticas a você que nos acompanha e que interage conosco pelos vastos confins da web. Mesmo com essa voz, eu sou Hélio Baragatti e este é o Sala de Poesia em sua edição de número 96. E se você que está assistindo a esse vídeo ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor se inscreva, ative o sininho das notificações, curta, compartilhe, divulgue o nosso trabalho, a fim de que assim os algoritmos do YouTube possam fazer o mesmo e levar a um número cada vez maior de pessoas a nossa mensagem. Mensagem de apreço pela arte, mensagem de amor pela poesia. Tempos atrás, bem no comecinho do nosso canal, quase 6 anos atrás, nós gravamos um vídeo falando sobre as conexões possíveis entre a poesia e o sagrado, sobre a forma como os elementos poéticos se relacionam e se fazem presentes com os livros, ou com os textos, ou nos livros e nos textos sagrados das principais religiões do mundo. Pouco tempo depois, passado talvez cerca de um ano ou um pouco mais, nós fizemos um vídeo falando sobre a história da oração de São Francisco. E agora, passados já quase 6 anos de existência do canal, nós voltamos a falar sobre a relação entre poesia e religião. E voltaremos a esse tema algumas outras vezes. Não sei ainda se em episódios seguidos ou em episódios de diferentes momentos do canal. O importante é nós lembrarmos que na edição passada, quando eu falei para vocês sobre os indrizos, nós voltamos ao tema dos indrizos e eu apresentei para vocês algumas das produções da minha lavra nesse gênero, o indrizo. Nós terminamos o vídeo, se não me falha a memória, com um indrizo chamado Perfume Celeste. E nesse indrizo falávamos sobre a relação, sobre as religiões de matriz africana e de matriz indígena. E quando eu falei sobre as religiões de matriz africana, eu citei, obviamente, a Umbanda. E nesse vídeo de hoje eu trarei 4 poemas da minha lavra, 4 poemas de minha autoria, falando sobre justamente esta religião, que é, embora uma religião de matriz africana, diferentemente do candomblé, o candomblé é uma religião africana. Ela existia em algumas regiões da África, principalmente as regiões habitadas pelos iorubás. O candomblé é uma religião africana que vem para o Brasil. Diferentemente da Umbanda, que é uma religião que surge no Brasil, como outras manifestações culturais de matriz africana. O caso do samba, o caso da capoeira. Não existia capoeira na África. A capoeira surge no Brasil. Não existia o samba como se conhece no Brasil, ele não existia na África. Ele veio a surgir no Brasil. A Umbanda, a mesma coisa. Ela surge no Brasil. E tem como data da sua anunciação, como o dia marcante, o marco inicial da sua origem, o marco inicial da sua institucionalização no Brasil, o dia 15 de novembro de 1908. Então, no dia 15 de novembro de 1908, surge a institucionalização ou a anunciação da Umbanda
através da manifestação da entidade que se apresentou como caboclo das 7 encruzilhadas, através do médium Zélio Fernandino de Moraes. Essa manifestação acontece na sede da Federação Espírita Brasileira, à época no Rio de Janeiro. Se não me falha a memória, continua sendo no Rio de Janeiro até hoje a sede da Federação Espírita Brasileira. Então esses poemas que eu trago para vocês são sobre, ou têm conexão com esta religião que é a Umbanda. Mas mais do que poemas que falam sobre a Umbanda, são poemas que nos dão um recado, ou que têm a intenção de dar um recado, de apresentar um manifesto contra o preconceito, contra o racismo, principalmente o racismo cultural, ou seja, a discriminação contra toda manifestação cultural que tem como ponto de partida uma matriz africana ou uma matriz indígena. Afinal de contas, a Umbanda, embora seja uma religião de matriz africana, ela é uma religião que sintetiza o Brasil. É uma síntese religiosa do Brasil. Porque a Umbanda, ela promove o congraçamento de elementos religiosos europeus, elementos religiosos do cristianismo europeu, elementos religiosos africanos, elementos extraídos do candomblé, ou elementos voltados à crença aos orixás, e também elementos de origem indígena. Não à toa existe na Umbanda a manifestação dos caboclos, que nada mais são do que espíritos que, ou quando estiveram na Terra, segundo a crença umbandista, ou segundo a crença espírita, quando estiveram na Terra em encarnações pregressas, ou eram indígenas, ou estavam ligados aos indígenas. Por exemplo, o caboclo das 7 encruzilhadas nada mais é, ou ninguém mais é, do que o jesuíta Gabriele Malagrida, um jesuíta italiano. O jesuíta Gabriele Malagrida tinha uma relação muito próxima e muito forte com os indígenas e por isso optou em transfigurar-se, em manifestar-se na roupagem indígena. E por essa razão ele se identificou como caboclo das 7 encruzilhadas. O primeiro poema que eu compartilharei com vocês hoje se chama Mandinga. E ele é uma resposta a uma provocação que eu recebi de uma pessoa quando ela me disse que a minha religião, porque, para quem não sabe, eu professo essa religião, a Umbanda, que a minha religião não passava de mandinga de preto. Foi essa a expressão que essa pessoa usou, mandinga de preto. E como resposta a essa provocação veio esse poema Mandinga, que é assim: se me insultas a crença, sugiro que te arrependas, porque insultar-me a crença é insultar a natureza, essência criadora que todos somos. Bate em meu peito o tambor da criação. Correm-me nas veias oceanos de lirismo. Minha mandinga é uma só: rezar em canção, cantar em oração, pela paz de quem almeja a paz, pelo bem de quem deseja o bem, pelo amor de quem semeia amor. Então este é o poema Mandinga. E agora nós vamos ao segundo poema, Interdição. Esse poema é interessante porque lá no começo do século, finais do século XIX, começos do século XX, todas as manifestações culturais relacionadas aos negros
eram consideradas crime. Samba, capoeira, a pessoa era presa por jogar capoeira. A pessoa era presa por cantar ou por dançar samba. E a pessoa era presa por praticar religiões de matriz africana, né? Naquela época, mais o candomblé. Inclusive, havia o crime de necromancia para quem praticava ou ensinava práticas de religiões de manifestação ou manifestações religiosas, na verdade, de matriz ou de origem africana. Passados muitos anos, passado até século, em 2019, né, com a ascensão da extrema-direita no Brasil, uma ascensão que durou 4 anos e que nós esperamos que jamais retorne ao país, mas durante esta ascensão circulou um boato, felizmente não passou disso, de um boato. Circulou o boato de que o Congresso Nacional votaria uma lei que tornaria novamente a prática de religiões afro-brasileiras crime. Então, os centros de candomblé, os centros de umbanda, seriam fechados e se tornariam ilegais. A gente sabe que em alguns setores mais radicais de certas denominações religiosas existe essa vontade. Mas, felizmente, o projeto de lei não existiu e, por conseguinte, votações nesse sentido não existiram. Mas isso trouxe muita preocupação aos praticantes de religiões afro-brasileiras. E como houve toda essa preocupação, eu, sensível a essa preocupação, eu trouxe esse poema chamado Interdição, que é assim. Querem proibir os tambores de tocar, as vozes de cantar, o céu de se abrir. Querem apagar os traços de África na face complexa do Brasil. Querem embranquecer os templos, europeizar os cantos. Querem esculpir um Deus louro e pintar-lhe os olhos de azul. Querem espalhar sementes de intolerância em um solo propício para a paz. Então, este foi o poema Interdição. Então vamos ao terceiro poema. O terceiro poema se chama Menino Ogã. Ogã, para quem não sabe, é quem toca a percussão em seja uma casa de umbanda, seja uma casa de candomblé, né? O ogã é o percussionista. Normalmente uma casa tem mais de um ogã. E o ogã que conduz o ritmo para que os outros o acompanhem é chamado de alabê. Então, o Menino Ogã é um poema escrito para uma pessoa, né, uma pessoa conhecida minha, né, que ele era bastante jovem à época e eu o vi tocando tambor, tocando a percussão, e eu achei fascinante a imagem daquele menino jovem, de voz tranquila, baixa, serena, contrastando com a força daquele instrumento que é o tambor. Então esse poema Menino Ogã foi dedicado a um amigo chamado Lucas Canales, né? Então esse poema eu escrevi chamado Menino Ogã. Então vamos a ele. Mãos afáveis, mansos gestos, passos leves, na pequena voz, o ninho caloroso de um grande espírito. Assim tu és, assim teceu-te a criação.
consagrando-te a grata missão de extrair do tempo a percussão. Repetindo novamente esse poema: mãos afáveis, mansos gestos, passos leves. Na pequena voz, o ninho caloroso de um grande espírito. Assim tu és. Assim teceu-te a criação, consagrando-te a grata missão de extrair do tempo a percussão. E como eu também sou um Ogã, não poderia faltar uma homenagem ao instrumento, ao atabaque, ao tambor, a esse instrumento que, em princípio, porque quando o tambor surge na história da humanidade, ele surge como um instrumento de comunicação, comunicação mesmo, tá? Entre pessoas, entre grupos. E depois a noção de comunicação se alarga. E o tambor passa a ser um instrumento de comunicação com os espíritos. E não com quaisquer espíritos, mas com os espíritos celestes, com os espíritos de grande hierarquia celeste, que são os orixás. Então passa-se a comunicar com os orixás através do tambor, através do atabaque, né? Então temos aqui este poema chamado Explosão, e vamos a ele. Explosão só se for a do atabaque, seu som a subir, a crescer, a bifurcar-se, em loas e saudações à Mãe onipresente de toda raça. Explosão só se for a do atabaque, seu eco a vibrar, a percutir, a avolumar-se no couro sensível das almas, no tronco intangível dos corações. Explosão só se for a do atabaque. A paz que se desprende das mãos habilidosas que o fazem soar num amoroso ataque. Explosão, portanto, só se for a do atabaque. Então esses são 4 poemas. 4 poemas em que eu falo um pouco sobre essa religião, que, como eu disse a vocês, é uma síntese espiritual do Brasil, né? Trazendo indígenas, africanos, europeus para um mesmo prisma, o prisma do congraçamento, o prisma da união. União dos homens entre si, união dos homens com a natureza da qual eles fazem parte, união dos homens com o sagrado. Expresse-se este sagrado da maneira que se expressar. Receba este sagrado o nome que receber. Então, o que se celebra com esses poemas, mais do que uma religião, é o espírito do congraçamento, a irmanação de todos, sem preconceitos, sem racismos de quaisquer espécie. A Umbanda abraça homens e abraça mulheres. A Umbanda abraça brancos e abraça negros. A Umbanda abraça heterossexuais e homossexuais e transexuais e todas as variações de gênero. A Umbanda abraça pobres, abraça ricos. A Umbanda abraça a todos, como a poesia abraça a todos, como a arte abraça a todos, como a cultura
abraça a todos. Como o Brasil, no seu espírito genuíno, não nesse espírito sequestrado pela extrema-direita que sequestrou a nossa bandeira, que sequestrou o nosso hino, que sequestrou até a nossa seleção de futebol, a camisa da nossa seleção de futebol. Não esse espírito sequestrado, vilipendiado, mas o seu espírito original, no seu espírito genuíno, o Brasil abraça a todos. O Brasil abraça o árabe e abraça o judeu. O Brasil abraça todos aqueles que em outros países são adversários. Dentro do Brasil eles podem ser vizinhos. Dentro do Brasil eles podem ser irmãos. Dentro do Brasil eles constroem famílias. A filha do judeu casa-se com o filho do árabe, ou vice-versa, e assim vai. No fundo, e em resumo, esse vídeo de hoje, esse Sala de Poesia número 96, trazendo poemas sobre a Umbanda, nada mais é do que uma mensagem de união, uma mensagem que busca, acima de tudo, a paz absoluta, a superação e o fim das polarizações, das guerras e de tudo aquilo que coloca homens em lados opostos aos dos seus irmãos, mulheres ao lado oposto ao das suas irmãs. Somos todos frutos de uma mesma árvore. Somos todos filhos e obras de um mesmo Criador. Somos todos entes de uma mesma espécie, a espécie humana. E que isso sirva de mensagem, não só para os que assistem ao Sala de Poesia, mas para todos a quem esse vídeo possa chegar. Este foi o Sala de Poesia em sua edição de número 96. Agradecemos a todos vocês que estiveram conosco, que estão conosco, que seguem conosco, os que se inscreveram já no canal e os que ainda se inscreverão no canal. Muito obrigado, voltaremos em breve com mais uma edição do Sala de Poesia.